E um questionamento agora sobre bot lane. Netuno fica? 저는 몰라요. Ele olhou assim pro Telo, pro Cacavel e ele falou, eu não sei de nada. Ele pode falar, Cacavel? Eu vou responder até só porque ele falou sobre treinamento. Quando a gente tem um split de competição, e aí você fala em todas as modalidades, não é do LoL, CS, Rainbow Six, qualquer coisa, eu acho que tem que ter um foco total ali. Eu concordo com ele nessa parte de dia livre toda semana é algo que interrompe muito a sequência de um time, tá? E quando o tiro do campeonato é um tiro muito curto, não é um campeonato de 6 meses, um ano, igual é o futebol, que você precisa ter um dia livre para o atleta toda semana, né? Eu acho que dá sim para fazer, mas aí precisava ver com o campeonato assim. Um time joga 2 semanas seguidas e na terceira ele não joga, então você consegue ter uma semana de treino um pouco mais leve ali, e aí talvez um dia de folga ou até 2 para os atletas. Acho que dá para pensar algo assim, as outras modalidades são muito assim, né? Então eu vejo nesse sentido e entendo muito do lado dele, é algo que a gente tem que discutir muito dentro do Brasil para mudar a nossa cultura a respeito disso. E aí falo disso em todas as modalidades esportivas. O esporte de alto rendimento, ele tem que ter foco em alto rendimento, e quanto maior a dedicação, maior rendimento. Isso é matemática mesmo, né? Quanto mais você dedica, melhor você chega. E falando sobre o Netuno, vou ser bem direto, existiram os boatos, porque sim, existiram negociações, e o que acontece é que, quando eu voltei para o LoL, eu tenho como princípio trazer para cá o que eu aplico em todas as modalidades que eu trabalho, ou seja, todos os jogadores têm o direito de escutar e saber quais são as propostas que tem nele no mercado. Eu não travo o jogador de escutar outros times. Quando chegou o final do split, eu tive uma conversa com todos eles e o Netuno falou, eu queria saber se eu tenho mercado, porque o Netuno veio de uma fase em que ele seria retirado da Fúria para um time onde ele veio e foi destaque do campeonato. Então, existe uma valorização nisso aí. Ele queria saber se ela realmente existia, quanto era, e eu nunca vou bloquear o atleta de escutar propostas de outros times e tudo mais. Até porque existe um contrato ali que ele tem que cumprir e o outro time, se quiser comprar, tem que pagar. Então, essa regra, por exemplo, na Riot, tem a regra de poaching, que ninguém pode conversar com os jogadores da Los Grandes não existe isso. Quem quiser conversar com os nossos jogadores, fiquem à vontade, podem sempre falar, e sempre que o nosso jogador quiser escutar a proposta, ele vai ter a oportunidade de escutar a proposta. Precisa passar por você? A proposta de contratação, sim. Mas antes, estou falando assim, eu tenho um time, eu quero levar o Stardust, eu posso falar com ele primeiro do que falar com você? Cara, poder pode. Normalmente não acontece porque existe a regra do poaching da Riot. Mas todo mundo que me procura, a primeira coisa que eu faço é passar o contato para o atleta. Tá, ok. Fique à vontade para falar com ele. Perfeito. Porque eu acho que isso é o seguinte, a organização de esporte não é prisão. O cara tem que ter o direito de ir e vir e poder ir para qualquer lugar. Hoje você trabalha, por exemplo, na Riot. Se vier a concorrente da Riot, que é a Ubisoft, quiser te contratar, no mundo de hoje, eles vão direto em você e vão falar com você. No esporte, como existe uma multa, a única coisa que eu falo para todo mundo que vem conversar comigo é, pode ficar à vontade de falar com ele, se ele tiver interesse de ouvir proposta de vocês, é o direito dele. Porém, existe aqui uma multa contratual e eu não sou daqueles que não passam a multa. Eu tiro um print do contrato de onde é a multa e mando. Tá aí o valor. Porque isso, pra quem não sabe... Gold. Pra quem não sabe, isso é um problema que a gente tem. Na realidade, 2 comentários sobre isso que o Cacavel colocou. Bem interessante que ele colocou, mas isso é pra bom entendedor, né, Cacavel? Tem que explicar pro público que tem organização aí que, historicamente, sei lá, vou comprar o Shep, eu vou falar com o Cacavel. Vou fazer o contrário, né? Comprar o Cacavel e vou falar com o Shep. Aí eu não passo. Aí eu falo, quanto que é a multa do Cacavel, Shep? A multa no contrato pode estar escrito o que for, mas você me fala o que você quiser. Sim, exatamente. O chefe pode me falar 2, 3, 4, 5, porque o contrato é sigiloso, ele não precisa mostrar o contrato. Então isso foi uma tática que alguns times usaram usaram por muito tempo, porque eu não sei o que está acontecendo hoje em dia, se ainda usam, né? Mas a segunda... Eu sou um cara que é o seguinte, quando eu vou conversar, eu pergunto, eu quero saber qual o valor da multa e saber se ela é negociável. O cara pode falar assim, não, o valor da multa não é negociável e ela é 200 milhões, vamos falar assim, vamos falar um valor hipotético. Beleza, eu quero conversar com o atleta, eu tenho interesse em pagar a multa.
Ou a pessoa fala assim, não, eu não vou te falar a multa, quando você paga. Eu não faço oferta em jogador sem saber o valor. Eu não vou comprar o seu carro, a sua casa, e vou pôr preço no seu carro, na sua casa. Claro. Então, e quando vem negociar comigo é a mesma coisa. Você não põe preço no meu jogador. Meu jogador vale tanto. Quer comprar? Ah, mas esse valor é fora do mercado. É meu, eu vendo nesse preço. Quiser comprar, é ele. Ah, mas fulano vale tanto. Compra fulano. Justo. Não precisa E comprar sobre a parte da lei de poaching, eu acredito que com o tempo, pelo menos a tendência, né, chefe, é que a liga se tornando mais parceira, cada vez mais parceira, a gente vai começar a ter esse tipo de diálogo que a Cavell está colocando de forma mais natural. Mas era algo que protegia muito a liga quando estava no começo, que existia uma diferença muito grande de força financeira entre os times. Teoricamente, por mais que a gente sabe que na realidade ainda existe, hoje a gente tem um cenário mais igualado. Então a tendência Dito isso, e o Netuno? Você não respondeu. Verdade, ele foi bem nessa. Como eu disse, ele recebeu procura por alguns times, o que é normal. O cara foi o melhor jogador do split para muitos. Não foi o melhor porque não foi campeão, né? Vamos dizer assim. Mas foi um dos melhores jogadores do split. E claramente ele teria procura por outros times. Mas até hoje eu não recebi nenhuma proposta formal no meu e-mail ou no meu WhatsApp sobre ele. Sei que ele conversou com alguns times, sei que alguns times tinham interesse, que eu passei o contato, mas nada concreto. Para não falar que não teve proposta, eu tive uma proposta que não atendia às necessidades da organização naquele momento. Não é um jogador que a gente tem interesse em vender e, como eu disse, para comprá-lo teria que pagar o valor mínimo que a gente acha viável, né? E até o momento não tive nada a respeito. Então Netuno segue na luz. Inclusive ele viaja amanhã com o time. Perfeito. Como o Cacavel falou aqui, então, vocês seguem com o Netuno, pelo menos até agora, vocês têm aí o tempo. Mas você gostou da performance dele? Como é que é, Cacavel? Até 18 de maio, o Netuno com certeza está ficando. Se até dia 18 de maio alguém pagar para levar, eu não posso fazer nada. Aí a gente teria que procurar uma reposição. Perfeito. Você quer permanecer, é uma coisa sua permanecer com o Netuno? Você gostou do desempenho dele, apesar dele ser um jogador jovem? Do mesmo jeito que você avaliou os outros jogadores nesse split, como é que você enxerga o Netuno? 하면 하고 말면 많은 거죠. 네? 하면 하고 말면 많은 거죠. 어차피 제가 저는 그런 게 있어요. 내가 선택하는 게 아니면은 전 신경 안 써요. 뭐 알아서 할 일이죠. Ele falou assim, bom, se ele continuar, continuou. Se ele não continuar, não continuou. Porque ele falou que, sinceramente, não é uma decisão dele, né? Ah, não? Direto. Ele falou que não é uma coisa que, sim, ele falou, eles vão tomar as melhores decisões. Ok. Então ele ficou... Então não tá cravadaço ainda, né? 제가 나무를 한다고 나물 것도 아니고 제가 가라고 갈 것도 아니에요. 걔 선택이에요. É porque ele falou que, querendo ou não, mesmo se ele falar pra o Netuno ficar, se o Netuno quiser ir, ele Sim. vai. Se falar assim, o Netuno vai, se ele quiser continuar, ele fica. Então não é uma coisa que ele tem um poder também. Tá. Cacavel acho que levantou a mão, você quer falar uma coisa, Cacavel? Basicamente eu ia fazer esse complemento que ele fez, né? A decisão de atleta ficar ou não ficar não é nossa, né? Nem nossa, nem do treinador. Então, é aquele negócio. Se ele fica, beleza, excelente, a gente quer que ele fique, mas se ele não quiser ficar, existe um mercado aí pra gente ir atrás e procurar peças para poder fazer render tão bem quanto ele rendeu nesse split. Eu acho que é o trabalho do dia a dia e esse é o lado da organização e do treinador. A gente pode querer o atleta, a gente pode tentar fazer com que ele opte por ficar aqui, mas se for o desejo dele e de outra organização que venha e contrate ele, trabalharem juntos, a gente não pode fazer nada, a gente tem que dar o nosso melhor com outro nome. Vale notar que a gente criticou, e não só a gente, também coloca a gente, mas a crítica real que existia com a Los Grandes no começo desse ano era sobre a bot lane. E foi justamente melhor, né? o que chamou mais atenção. Então, em relação a, se for necessário, acredito eu, um novo jogador ou uma nova aposta, eu entendo que faz muito sentido baseado no que já foi feito. O trabalho por parte de comissão e organização, no caso.